O tema de hoje do nosso quadro Mente Sã, Vida Plena é algo que eu sei que atinge muitas famílias. Às vezes você está passando por isso ou às vezes algum familiar seu. Transtornos alimentares. Quando a gente fala de bulimia, anorexia, é o assunto de hoje com o nosso querido Renan Fileto, nosso psicólogo que está aqui mais uma vez. Bom dia, Renan. Bom dia, Paty. Bom dia, pessoal que está assistindo, né? Esse assunto é bem delicado, Paty. Eu fico muito feliz da gente poder esclarecer um pouquinho, porque eu sei que muita gente passa por isso, né? Uhum. O que é bulimia e anorexia, já para ver se as pessoas estão se identificando? Tipo, eu acho que eu tenho isso. Tá, é importante dizer, Paty, que a gente tem inúmeros transtornos alimentares, tá? A gente escolheu esses dois porque eles são mais prevalentes, né? Eles acontecem mais. A anorexia, ela é caracterizada pelo quê? A pessoa, ela se restringe de comer. Então, assim, a pessoa evita comer pensando em não ganhar peso, pensando em não alterar o formato do corpo. Então, tem uma preocupação muito excessiva nesse sentido, que leva a pessoa a não se alimentar. Certo. Então, esse é o marcador da anorexia, até para o pessoal de casa não confundir nunca mais. Na anorexia, a pessoa não se alimenta. E na bulimia? Na bulimia, a gente tem um processo diferente. A pessoa come, muitas vezes ela tem até uma compulsão, só que a bulimia ela é marcada por uma tentativa de purgar, de colocar para fora o que a pessoa comeu. Então, ela come, ela se sente mal, se sente culpada, e ela pode tomar laxante, ela pode induzir o vômito. Entendi. Então, a diferença das duas é, uma não come e a outra come e tenta colocar o alimento para fora. A primeira pergunta é sobre bulimia, inclusive. Eu tive bulimia há 4 anos, mas ainda me sinto culpada depois de cada refeição. Isso é normal? Não. O que a gente precisa entender, né? A gente não sabe direito como que ela tratou o quadro de bulimia. Nesse ponto, Paty, a terapia é fundamental porque ela muda a sua relação com a comida, né? Comer, além de ser uma coisa necessária para a vida, é uma coisa boa, é gostoso, né? Sim, claro. Por que essa pessoa se sente culpada até hoje? Recomendo a terapia para a gente entender isso e para mudar essa relação da pessoa com a comida. Não é normal se sentir culpado depois de comer, não, gente. Gostei da sua resposta. Renan, a próxima aqui, ó. Minha filha sempre foi muito magrinha e isso me preocupa demais. Quais são os primeiros sinais de anorexia que os pais devem ficar atentos? Muito boa pergunta. Sim, a anorexia ela tem uma coisa muito curiosa, Paty, que geralmente o quadro começa depois de um acidente de percurso. O que seria um acidente? A pessoa às vezes pegou uma gripe muito forte, ela emagreceu muito, ou dengue, ou qualquer coisa assim, ou fez um tratamento que ela emagreceu. Geralmente a gente tem esse gatilho e aí a pessoa fala, pô, fiquei mais bonita. Ou então, pessoal de casa, cuidado quando vocês elogiam o corpo de alguém, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa bacana de elogiar, mas a gente acaba colocando a pessoa nessa situação. Pô, agora eu tô mais bonita do que eu tava antes. Ai, como você emagreceu, que linda. Exato. E às vezes o emagrecimento não é uma coisa saudável, foi um tratamento, foi algum quadro nesse sentido. Então, assim, depois disso, o que a gente começa a perceber? A pessoa começa a pular refeições. Ela começa a falar assim, não, eu vou comer depois eu como quando não tiver ninguém em volta. Né? Porque aí os pais vão ver se está comendo ou não. Então ela pula a refeição, ela adia a refeição para ela não ter ninguém perto, né? Para fiscalizar como que ela está comendo. E às vezes também a pessoa evita eventos sociais onde a comida vai estar presente. Porque ela vai ter provavelmente uma dificuldade maior de se restringir. Então, como ela não quer comer, ela começa a evitar situações assim. E a perda de peso, né? Nossa, que assunto bacana, hein, gente? Meu filho está se isolando e perdendo peso rápido. Pode ser um distúrbio alimentar? Sim. Isso tem sido muito comum, inclusive, né? Os filhos se isolarem. O que a gente percebe, Paty, que é muito triste, é que a pressão estética ela tem começado muito cedo. Porque antes era uma coisa assim, não, 16 anos, 18 anos, a gente começa a se preocupar. Agora a gente está vendo quadro de crianças mesmo, 10, 11, 12 anos. Né? Então, assim, pode ser uma questão alimentar, mas pode ser um monte de outras coisas também, né? Perder peso, gente, entre outros quadros, pode ser um sintoma até mesmo de uma depressão, né? Então, alguma coisa está acontecendo, isso é fato, aí a gente tem que ver o que é. Inclusive, eu sei que não está na pergunta, mas na semana passada eu falei de um caso muito grave que está acontecendo com uma pessoa que eu amo muito e que está sofrendo bullying na escola, a filha, né, no caso. E isso pode levar também, o bullying da pessoa ser chamada de gorda, pode levar a algum quadro de anorexia ou bulimia?
pode levar a um quadro de transtornos alimentares, de modo geral, pode, né? Porque, gente, ninguém nasce com preocupação excessiva com o corpo e com o peso. Isso é uma coisa que a gente acaba absorvendo por pressão de fora. Então, a gente pode falar da moda, comerciais de TV, e a gente pode falar, inclusive, das relações em volta. As redes sociais também, né, Redes Renan? sociais. Então, o próprio colégio, a pessoa que não tem um corpo dentro do padrão que é esperado, sofrendo bullying, sofrendo comentários, ela pode começar a adquirir uma preocupação excessiva que, a princípio, ela não tinha. Entendi. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu falei, está começando cada vez mais cedo, né? Que triste. Se sentir gorda ou se preocupar com o peso é errado? Nunca entendi porque é doença. Ah, isso é legal da gente explicar aqui. Gente, preocupação com o peso pode ter, inclusive, uma relação com a saúde mesmo, né? Sim. Tipo, eu quero ter índices melhores, eu quero me sentir bem, eu quero ter mais disposição. Quero perder 5 quilos. Quero perder 5 quilos, exatamente. O que pega muito é o quê? Quando a gente tem uma preocupação excessiva. Vou dar um exemplo. O que é excessivo? É quando aquela preocupação limita a pessoa a sair de casa, quando a preocupação com o peso faz com que a pessoa fique muito tempo pensando naquilo e não faça outras coisas. Então, assim, cuidar da própria aparência, do peso e tudo mais, bacana. A gente está falando do tamanho do espaço que isso ocupa na vida da pessoa, né? Aí, outra, deixar de comer ou comer e depois provocar o próprio vômito, com certeza não é normal, não é saudável, né? Sim, isso fere o corpo, né, Paty? O vômito, ele é ácido, tem uma série de questões, então tá prejudicando. Mais uma perguntinha rapidinho pra gente Vamos encerrar. Alguém que parece estar bem pode ter bulimia escondida? Tenho uma irmã por parte de pai e não vivemos juntas, mas desconfio que ela tenha. Como posso começar uma conversa? Ah, bacana essa pergunta. A bulimia, ela tende a ser um pouquinho mais difícil de esconder pela própria consequência, né? Porque a pessoa vai induzir o vômito ou tomar laxante, pode ter problema nos dentes, inclusive por conta do vômito, né? Porque é muito ácido e tal. Então, a bulimia ela é um pouquinho mais difícil de esconder. Mas vamos falar de transtornos alimentares de modo geral. Como que a gente consegue tocar no assunto? Sempre falo para você, né, Paty? Antes de tudo, a gente tem que mostrar carinho e preocupação, não controle. Porque o controle exagerado a pessoa já tem por ela mesma, né? Então, quando a gente toca no assunto com carinho e mostrando uma preocupação, a tendência é que a pessoa escute um pouco mais a gente. Então, sempre com carinho, sempre pensando que é um quadro psicológico. Então, muitas vezes a pessoa não tem controle, então a gente não pode colocar um peso em cima dela, né? Gente, olha, se você estiver precisando desse carinho de uma forma sem julgamento, então vamos mostrar o Instagram do Renan Fileto para você, às vezes, que não quis mandar pergunta por medo de exposição, apesar de que a gente não expõe ninguém nesse quadro. Mas você pode mandar no direct do Renan, tá aparecendo o Instagram dele ali, que é o @RenanSFileto. O Renan, que é um nosso psicólogo aqui, atende você pelo WhatsApp também para marcar um agendamento. O WhatsApp dele é o 99980-9609. E o Renan está aqui com a gente todas as semanas, tratando de assuntos delicados de uma maneira muito madura, muito delicada também, né? É a sua profissão, né, Renan? Não tenho o que falar. E precisando de terapia, é só mandar um oi lá para você, né? Com certeza. Psicologia, que é a área de tratar coisas tensas de forma leve, né? De forma mais agradável, estou à disposição. Precisamos muito de